porque tem um hematoma, um sangramento aqui dentro, em volta do saco gestacional. Fiz o teste só para desencargo de consciência e o desencargo nasce daqui a alguns meses. Oi gente, eu sou a Carol Toledo e esse é o meu canal. E esse é um vídeo, mais uma vez, para falar sobre a minha gestação, né? O meu canal aqui no YouTube, ele é justamente para eu guardar essas lembranças e também compartilhar com vocês que assistem as coisas que eu estou passando e que podem ajudar vocês. Então, como vocês viram nos vídeos anteriores, eu estou gravidinha, gravidez na adolescência, eu costumo brincar. Embora eu esteja aí beirando os meus 30 anos, eu fico brincando que eu tô com gravidez na adolescência. Mas acabou o meu primeiro trimestre. Acabou, dizem que o primeiro trimestre é um dos piores, se não o pior, e que depois todo esse sofrimento do primeiro trimestre só volta lá, né, no finalzinho da gestação, no final do 8º mês. Então eu tenho esse hiato aí, né, esse tempinho de descanso pra relaxar e curtir, mas eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo como que foi a minha experiência, como que tá sendo, na verdade, né, a minha experiência com a gestação e com todos os sintomas e mudanças que envolve esse primeiro período aí, que é um tempo que tá chegando muita coisa nova na sua vida muda de cabeça pra baixo, então não só o seu físico muda, mas principalmente a tua mente. Eu abri uma caixinha de perguntas esses dias no meu Instagram, e muita gente perguntou, né, como se a gente tava tentando, como que foi esse processo, porque tem muitas tentantes também no meu Instagram, muita gente me mandou mensagem falando que tá tentando. Então, eu quero começar contando como que foi esse processo, né? Não foi um acidente, mas foi uma surpresa. Foi realmente uma surpresa. Eu e o Rafael, a gente parou de usar qualquer método anticontraceptivo em novembro do ano passado, por aí, outubro ou novembro. Mas desde então, eu nunca usei pílula, que dizem que uma das coisas mais difíceis, né, que podem afetar esse tempo... Gente, peraí, que a gente vai falando e vai ficando sem ar. Ai, quem já teve filho ou quem tá grávido vai me entender. E aí, eu nunca usei pílula. Pílula era uma coisa que me fazia já muito mal. Eu tentei usar uma vez e não rolou. Então, eu já não usava nenhum medicamento para nenhum tipo de problema. O que já, então, meu organismo meio que tava limpo, né? Só esperando. E em janeiro, como a gente começou em novembro, final de ano e tal, a gente só ficou tentando mesmo, normal, sem nenhuma proteção. E aí, em janeiro... a gente já estava com exames marcados, eu passei com o meu ginecologista, já falando pra ele da intenção de engravidar, então ele já me passou todos os exames, pensando já nessa fase. Fiz uma bateria enorme de exame de sangue, de urina, de um monte de coisa, e também me passou um ultrassom transvaginal, e nesse ultrassom transvaginal constou que eu tinha tipo uma feridinha no útero, né, que é uma coisa super normal, muitas mulheres têm isso é uma coisa comum até. E aí ele falou, né, que não era algo que poderia me atrapalhar. Tipo, não era uma coisa, uma sentença de que aquilo me impediria de ter filhos, mas que se não fosse cicatrizado, talvez atrapalharia e demoraria ainda mais esse processo que já tava durando alguns meses, né? Porque de novembro, isso daí já era janeiro, então já tinha passado uns 2 meses por aí, né? O Rafael também tinha passado como clínico, feito também uma bateria de exames de sangue e tal, pra ver compatibilidade. Estava tudo ok, gente. Os exames do Rafael deu uma pequena alteraçãozinha de glicose, eu acho, que ele já estava tomando um remédio, mas assim, nada que poderia de alguma forma atrapalhar, né, uma gestação, de maneira nenhuma. E aí nós tínhamos o cruzeiro, que nós fizemos na primeira ou segunda semana de fevereiro. Então, assim que eu voltei do cruzeiro, eu passei com o meu ginecologista de novo, né? Voltei com o meu ginecologista pra fazer a cauterização daquela feridinha no útero. E fiz, foi super tranquilo, super rápido, indolor. Meu ginecologista maravilhoso, não senti absolutamente nada. E aí, seguimos a vida normal. Isso foi fevereiro, aí março, abril, maio, junho. E nesse processo de tempo, eu não lembro exatamente quando que foi, que a gente montou o nosso escritório, tem até vídeo aqui no canal. A gente montou a Once, né, que é a nossa produtora. Então, a gente alugou um espaço, a gente montou todo o nosso estúdio lá de podcast, a gente montou o nosso escritório. Então, a nossa cabeça, ela estava voltada para outras coisas. A gente acabou, de fato, esquecendo que a gente estava tentando ter um filho. A gente só não
se prevenia mais de nenhuma forma. Mas começou a se tornar algo normal. Tanto que o Rafael, ele tava mais paranoico do que eu nessa questão. E ele já queria até fazer o espermograma pra ver se estava tudo certo. Mas a gente foi deixando, já foi planejando outras coisas, né? A vida seguiu realmente. A vida seguiu de tal maneira que a gente já estava programando a data do próximo cruzeiro. Eu comprei diversos shows, né? Que nesse período teve show da RBD, que eu comprei show do João, comprei show do NX0, porque minha vida estava seguindo normal. Eu realmente tinha esquecido que eu estava tentando ter filho. Foi bizarro. E a gente não conversava mais sobre isso. Foi assim, passando o tempo. E aí, quando deu julho, minha última menstruação foi dia 17 de julho. E aí, em agosto, só que o que aconteceu? Por que eu não desconfiei da gravidez? Eu realmente não achei que eu estava grávida. Tanto que eu não tenho vídeos da minha reação. E olha que eu sempre quis, eu sempre planejei, tipo, um vídeo muito fofo de eu descobrindo a minha gestação. Eu não tenho. Porque eu realmente não estava acreditando que eu estava grávida. Eu não achei. A minha menstruação, desde mais ou menos abril ou maio, estava completamente desregulada. Ela vinha certinho. Depois que eu fiz a cauterização, eu senti que ela deu uma desregulada. Então, ela já tinha atrasado, sei lá, 5 dias, 4 dias. Ela vinha atrasando assim. Quando chegou em julho, que foi essa minha última menstruação, ela ia descer no dia que eu ia pro Hop Hari. E aí eu falei, não, uns poucos dias antes eu falei, eu não quero estar menstruada no dia que eu for pro Hop Hari, que vai ser, mulheres entendem, né? Eu falei, não, vai ser uma dor de cabeça, vou ter que toda hora ficar indo lá, me limpar e tal, então eu não quero, eu vou estar com cólica, eu vou estar chata, de um humor, inchada. E aí eu tinha uma cartelinha de anticoncepcional aqui em casa que eu sempre deixava exatamente para essas ocasiões, de mudar o dia do meu fluxo, caso fosse muito necessário. Eu acho que eu usei essa cartelinha, eu comprei inclusive para o dia do cruzeiro, porque eu também estaria menstruada no dia do cruzeiro, e aí eu tomei, e foi aí por isso que tudo desregulou, porque eu acabava mudando a data da minha menstruação para algum processo, alguma viagem, qualquer coisa que eu ia ter. E aí no cruzeiro eu tomei o anticoncepcional só pra mudar a data, tomei por alguns dias assim. E aí em julho eu tomei novamente, que foi pra atrasar a menstruação. E aí eu tomei tipo por 2 dias. Assim que eu voltei do Hop Hari, que foi dia 14, eu já parei de tomar. No dia 17 já desceu. E aí em agosto, chegamos em agosto, que foi o mês da descoberta, né? Chegamos em agosto e não descia, deu o dia, gente, não descia. Eu acho que o único sintoma que eu tive de gestação assim mesmo, antes de descobrir, foi o meu humor oscilar assim, absurdo, gente. Eu tava super estressada, irritadiça, e eu não entendia porquê, e até então eu tava achando que porque ia descer, eu achei que era simplesmente uma TPM. E aí, em agosto, minha menstruação atrasou 8 dias. Só que nesse período eu estava muito gripada. Eu peguei uma gripe assim que tava me destruindo, uma tosse seca que tava já me deixando assim por um triz de enlouquecer. Aí eu falei pro Rafael, a gente tava indo lá pro escritório, inclusive, nesse dia. Eu falei pro Rafael assim, para na farmácia que eu vou comprar um remédio pra gripe. E aí ele me deixou na farmácia, tudo bem. E foi pro escritório, que era pertinho. E só que eu peguei o remédio de gripe na farmácia. E aí, tipo, o Espírito Santo soprou no meu ouvido, assim, faz um teste antes de tomar o remédio, porque a gente não pode ficar tomando, gestante não pode ficar tomando qualquer remédio, né? Aí ele soprou no meu ouvido assim, faz o teste antes de tomar o remédio. Aí eu falei, ai gente, será? Aí eu fui e comprei, tipo, o mais baratinho que tinha lá na loja, de R$10, da loja da farmácia, né, de R$10. Só pra desencargo de consciência. A gente costuma brincar, né, que Deus protege os bebês que a mãe ainda não sabe que tá gestante, porque mesmo assim eu tomei o remédio, um Coristina D. E depois que eu tomei o remédio, porque, gente, eu tava muito mal, eu só queria tirar aquela gripe de mim. Eu tomei o remédio e aí aproveitei que eu tava muito apertada e fui fazer o xixi no palitinho do teste de gravidez. E antes de eu terminar de fazer o xixi, eu já tinha dado positivo. Foi eu fazer o xixi no potinho, aí eu coloquei o potinho. Aí eu peguei o palitinho e coloquei o palitinho assim aqui atrás e continuei fazendo meu xixi.
Antes de eu terminar o meu xixi, eu olhei pro palitinho e já tava lá as 2 listras. E aí eu não sabia se eu fazia xixi, se eu chorava, se eu gritava. Eu não... eu não conseguia reagir. Eu fiquei em choque, de verdade. Porque sabe aquela coisa de tipo, fiz o teste só pra desencargo de consciência e o desencargo nasce daqui a alguns meses? Um desencargo de consciência só pra eu poder me medicar em paz. E vem aí o Benício em breve. Então, foi uma surpresa muito grande. O Rafael sempre falava pra mim que quando a gente ficasse grávido, ele queria ter uma surpresa, que eu fizesse, sei lá, uma surpresa. Ele sempre o Rafael a forma de amor dele é presente. Então ele queria que eu fizesse alguma coisa pra ele, pra contar que ele era pai, mas não tinha como, gente, porque eu estava num banheiro e ele estava, tipo, na sala do lado, me esperando. E eu com a maquiagem até aqui de rímel, chorando, desesperada, com a cara desse tamanho. Não tinha como, sei lá, eu ir pra casa preparar alguma coisa, ou eu sair do banheiro sem ser vista. Não tinha como, nós estávamos juntos no mesmo local. Então eu já saí do banheiro contando pra eles, ai, amor, desculpa. Tanto que eu cheguei e assustei ele, né, porque imagina... Uma pessoa chega chorando desesperadamente pra você, você acha que aconteceu alguma coisa. E eu cheguei, amor, olha, com o teste na mão assim, amor, olha, eu sei que eu te prometi fazer uma surpresa, mas chorando, aí ele não entendia o que eu tava falando. Quando caiu a ficha, ele começou a chorar também. Sempre eu ouvia falar assim, que do momento que você vê o positivo, você se sente mãe, mas é mentira. Gente, você já ouviu essa frase, você ainda não engravidou, é mentira, eles mentem pra você. É mentira, você não se sente mãe. Demora muito tempo, às vezes até hoje eu esqueço que eu tô grávida, é muito complicado. É muito estranho, uma sensação muito estranha de verdade. E aí foi assim que aconteceu a minha descoberta, né? O nosso processo, desde a gente começar a tentar até o momento da descoberta. E aí depois, se vocês quiserem ver as reações dos nossos pais, dos nossos amigos mais próximos quando a gente contou, tem um vídeo aqui no canal. Eu sempre falo que eu vou deixar linkado, mas acaba que eu esqueço. Então, se eu esquecer de deixar linkado, vai aqui no meu canal que tá disponível. Tem a gente revelando o sexo do bebê já. E também tem eu mostrando pros meus amigos, né, que eu estava grávida. E aí, vamos ao que importa. Como que foram os meus sintomas e tudo que eu vivi... Já tô sem ar de novo. E tudo que eu vivi nesses meses. E a gente vai conversar, gente, por semanas, tá? Nesse vídeo eu vou falar tudo por semanas. Então, 12 semanas dariam 3 meses. Acabaria o 3º mês. A gente conta de 4 em 4, dá um mês. Então, semana que vem estou entrando no meu 2º trimestre, que é o 4º mês até o 6º, né? Eu tive, graças a Deus, uma gestação muito tranquila até o momento. Só um susto que eu tive no meu primeiro ultrassom. O ultrassom pra mãe é o momento que parece que você vai encontrar o seu filho, tá? Quando você tem um ultrassom, você fica muito feliz, porque parece que é o momento que você vai poder, de fato, ver o seu filho. Parece que, tipo, você tá longe do seu filho, e aí no ultrassom você vai encontrar com ele e vai poder trocar uma ideia. E aí, eu fui fazer o primeiro ultrassom na gestação que a gente faz é o transvaginal, né? Que é pra ver se tá tudo certo com o colo do útero, se a placenta tá lá, bonitinho, tá tudo no lugar. E então eu fui muito empolgada porque eu descobri com 8 semanas. E aí, eu fui fazer o ultrassom, eu acho que com 10 semanas, ou 9. 9 semanas eu fui fazer o ultrassom, então eu descobri na semana seguinte, eu já fui fazer o ultrassom. Eu descobri com 8? Eu descobri com menos. Descobri com 5 semanas. Mentira, eu descobri com 5 semanas a gestação. Eu tô muito louca nas ideias já. Descobri com 5 semanas. Isso é um sintoma de gravidez, você esquece tudo. E eu descobri com 5 semanas a gestação. Quando eu cheguei pra fazer o transvaginal, o doutor super simpático começou a falar com a gente. Daqui a pouco ele ficou super quieto. E aí ele enfiava o transvaginal, né? Por dentro. E ele enfiava assim e ficava girando o negócio assim. Eu não falava nada, até o Rafael já tava ficando agoniado. O Rafael, tipo, doutor, eu posso gravar tentando puxar assunto? Aí o doutor falou assim, deixa eu só ver aqui se tá tudo bem. E quando eu puder gravar eu te aviso. E aí nisso já ficou um climão dentro da sala, né? Eu lá com as pernas abertas, o doutor enfiando um negócio desse tamanho em mim. E aí o doutor virou pra mim e falou assim, você teve sangramento? Eu falei, não tive. Aí ele pegou e falou assim, que estranho, porque tem um hematoma, um sangramento aqui dentro, em volta do saco gestacional. Isso eu já fiquei apavorada, né? Eu falei, meu Deus, como assim? Eu tô com uma hemorragia? Porque se o sangue não saiu e tá dentro de mim, é uma hemorragia.
É isso que eu, leiga de medicina, entendo, né? E aí, ele foi falando isso e foi criando-se um clima horrível na sala. E aí, em seguida, ele falou assim: você tem fácil acesso ao seu obstetra? Nisso, minha pressão já tava caindo, né? Você tem fácil acesso ao seu obstetra? Falei, sim, porque, gente, meu obstetra, o meu escritório é no 8º andar, o do obstetra é no 7º. Então eu tenho muito fácil acesso ao meu obstetra, é só eu descer um andar. E aí ele falou assim, então, será que ele conseguiria te receber hoje? Eu já fui ficando desesperado, porque o cara falou que eu tava com uma hemorragia enorme. Ele falou que era muito grande e que eu precisaria urgentemente visitar o meu obstetra. Aí, em seguida, ainda pra piorar a situação, ele falou assim: não, na verdade, vamos aproveitar que você tá aqui, porque eu faço na Unimed, né? Então tem a clínica dos exames e tem um pronto-socorro do lado. Aí ele falou: vamos aproveitar que você tá aqui, já passa no pronto-socorro. É melhor você já passar. Aí eu comecei a desesperar, né? Eu falei: meu Deus, vamos internar. É risco, tá acontecendo de tudo. E aí eu fui, já saí da sala, assim, aí a gente ouviu o coraçãozinho do bebê. E eu nem, de verdade, eu nem consegui prestar atenção nisso. Eu não consegui viver esse momento, porque a minha cabeça estava em 100% sair dali e saber se tá tudo bem com o bebê. Eu precisava saber o que o pronto-socorro ia fazer comigo, o que eles iam fazer. Eu só queria sair dali. O coraçãozinho do bebê bater, né? Legal, beleza, vamos. Eu só queria sair dali. E eu não queria assustar o Rafael, né? Porque a gente fica naquela, porque se a gente é leigo, imagina o homem, né? Ele é mais leigo ainda sobre tudo, sobre o corpo da mulher, sobre tudo. E aí a gente aproveitou que tava do lado e já passou pro pronto-socorro. E a mulher, a doutora, assim, ela era muito racional. Muito. E ela falou assim, não, você tá assim, você tá com um hematoma de 5 centímetros, de 5 milímetros. Então, só que a gente tem que imaginar, gente, que eu estava com 5 semanas. Então, o nenê também era minúsculo. Em relação ao saco gestacional, o meu hematoma, ele estava bem grande, mas com relação ao saco gestacional. Do jeito que o doutor me passou, parecia que era em relação, sei lá, ao meu útero, alguma coisa assim, entendeu? Então, se o saco gestacional tinha, sei lá, 10 milímetros, mais até, porque ele era, tipo, 20% do saco gestacional, o meu hematoma. Só que da maneira que é passada, parece que é gigante quando a gente vê na telinha lá, né? Parece que é da minha barriga inteira um hematoma, quando na verdade é um ponto. E aí, mesmo assim, ainda pra garantir, fui no meu obstetra, falei com ele, expliquei o que tinha, ele me encaixou lá rapidinho antes dele sair da clínica, super atencioso, me explicou também direitinho e já me marcou o retorno. E aí eu fiz esses 7 dias de repouso, não era um repouso absoluto, mas era um repouso para evitar que acontecessem. Esse repouso que eu fiz, ele não ajudaria, no caso, o hematoma, mas ele ajudaria para que outros problemas não viessem enquanto eu estava tratando esse hematoma, entendeu? Então não precisava ser, de fato, um repouso absoluto. E aí eu passei com o meu doutor e ele passou uma dose dupla da progesterona que a mulher tinha passado no pronto-socorro e me marcou o retorno. E aí, graças a Deus, quando a gente fez o exame novamente, de 5 milímetros tinha passado para 1. Então, tinha feito um progresso, né? E tava sumindo, que de 5 para 1 milímetro. Tanto que o rapaz que fez o exame, que não era o mesmo doutor que fez o primeiro transvaginal, ele falou assim, ó, se você já não soubesse desse hematoma, eu nem falaria pra você dele, porque ele é muito irrelevante. Mas uma coisa que é verdade é que quando a gente recebe o positivo, a partir desse momento que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, a mãe, ela automaticamente, se você viu o positivo, gente, quando você vê o positivo, vai nascer uma culpa em você. Seja por estar bebendo pouca água, seja por não estar cuidando da sua saúde, seja por não estar se alimentando bem, seja por N fatores. Vai surgir uma culpa em você. Vai surgir uma culpa em você. Porque você vai querer fazer de tudo pra aquele bebê. É automático, assim, na sua mente. É automático. E então, esse fator, ele interrompe tudo que, tipo, se você imaginar que de alguma forma, alguma coisa pode atrapalhar a sua gestação, você perde o eixo. E foi assim que eu vivi durante essa semana, preocupada, mas eu também não queria que essa preocupação me consumisse, porque eu sabia que era uma coisa pequena, então eu não queria deixar que isso me abalasse e que eu perdesse o foco. Mas, fora isso, tá sendo uma gestação muito tranquila.
Por mais incrível que pareça, eu achei que eu ia ser uma grávida muito chata e enjoada. Eu acho que chatice só quem pode falar é o Rafael. Falar, tipo, se realmente eu não estou muito chata. Mas eu não tive enjoos. Eu não tive nada de enjoo. Eu tive alguns incômodos e bastante azia eu tive também. Mas eram coisas muito rápidas, muito pontuais, de 10, 15 minutos, onde se eu me alimentasse ou comesse alguma coisa que ajudasse a passar aquela sensação ruim, já parava. Então eu não sofri igual mulheres que vomitam, comem e já vomitam. Isso daí não passou nem perto. A única coisa que eu não estou conseguindo comer é frango. Eu não consigo fazer frango aqui em casa. É muito difícil. A única coisa que eu consegui comer de frango foi estrogonofe, porque eu tive que... Quando você coloca o molho, dá uma enganada. Mas eu não consigo fazer frango na air fryer, eu não consigo fazer frango de nenhuma maneira. Que só de pensar... Ó, minha boca já começa a salivar, já me dá uma sensação ruim. Então eu peguei um pouco de ranço de frango. E carne também não tá me fazendo bem. Eu como carne e eu fico passando mal, porque eu sinto que a minha barriga ela não tá mais fazendo a digestão igual ela fazia antes. Então a carne, ela tá me atrapalhando muito e eu tô evitando de comer. E nas primeiras semanas, depois que eu descobri, entre a 6ª e a 7ª semana, eu virei a maior fã de pepino que esse Brasil já viu. Eu comi tanto pepino. Pepino era a única coisa, assim, que me fazia feliz, digamos assim. Eu sinto até hoje, mas nessas primeiras semanas, tipo, entre o primeiro mês e o segundo mês, né? O primeiro não, porque eu não sabia, mas no segundo mês inteiro, eu senti uma necessidade louca de comer alguma coisa salgada. Mas era muito salgada. Então, o pepino, eu conseguia deixar ele bem... Ó, tô falando e tá me dando água na boca com vontade de comer. Eu conseguia deixar ele bem azedinho, porque eu colocava o limão e o sal... Então eu virei a maior fã de pepinos na vida. Eu comia antes de dormir. E olha que pepino é indigesto, né? Mas não me fazia mal. E pelo contrário, eu comia toda hora, porque eu conseguia deixar ele bem salgadinho, bem geladinho. E ficava ótimo. Mas agora também, essa fissura por pepinos acabou. E eu, no momento, não... Agora minha vontade por doce está voltando. Porque essas primeiras semanas eu não sentia vontade nenhuma de comer doce. Sabe o que é nenhuma? Tava curtindo esse momento, mas agora eu já tô conseguindo comer, mas com uma vontade bem menor. Antes eu tinha necessidade de comer um doce sempre depois do almoço, e agora essa necessidade acabou parando. Gente, a minha barriga ela já tá bem grande. Eu fico até assustada de pensar no tamanho que ela tá, porque eu tô entrando no 4º mês, e ela já tá bem grande e redonda. As minhas roupas não me servem mais. Eu já perdi roupa, e as minhas calças, esquece. Eu acho que tem 3 calças que me servem, que são bem largas. Fora isso, esquece, meus shorts esquece. Tô vivendo à base de vestidos e roupas largas. Mas eu vou deixar o vídeo da minha barriguinha, porque eu tô com esse macacão e não aparece tanto. Então depois, quando eu colocar uma roupa mais justinha, eu coloco um vídeo pra vocês verem da minha barriguinha. Tá bem grande e eu tenho medo de onde ela vai parar. Porque todo mundo que olha fala que o Benício vai ser muito grande. E o que eu só consigo imaginar é que ele vai ser gordo, porque eu e o Rafael somos baixos, então ele vai ser gordo, vai ser um nenê gordo. Mas eu tô muito feliz. A gente vai se acostumando, né? A nossa vida muda, gente. Minhas axilas estão escuras, meus mamilos estão escuros, a minha pele apareceram algumas manchas, muitas espinhas. Meu cabelo tá maravilhoso, gente. Cabelo, unha e pelos não param de crescer. É um absurdo. Eu tenho que me depilar dia sim, dia não, porque cresce absurdo. Mas é isso. Essas foram as minhas considerações do diário de gravidez do primeiro trimestre. Tive esse susto do ultrassom transvaginal. Não tive sintomas de nada, não tive problemas com nada. Estou bem. Estou bem na medida do possível, tratando minha cabeça e já lendo muitos livrinhos sobre maternidade. E em breve a gente vai começar a mostrar aqui pra vocês, porque nós vamos pintar nossa casa. Vamos começar a mexer ali no quarto, que até então tem algumas mesas que eram o escritório, e vai ser o quarto do Benício. Então eu vou postando tudo aqui no vídeo, no canal, porque eu quero sim gravar. Esse meu canal é o meu blog, é onde eu guardo, é o meu diário, onde eu guardo todas as minhas memórias. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem o like e deixem comentários aqui de coisas que vocês querem ver da minha gestação. E um beijo, tchau!